2 de setembro, início do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe. Qual é o seu prognóstico para esse julgamento? Quando ele acaba e com qual desfecho? Isso é um processo penal, é um processo complexo, que tem muitas provas, muitas além das quais a gente analisou. A gente tem que entender que nesse processo de comunicação, de divulgação de imprensa, a gente tem acesso a poucas peças, a um relatório final, a denúncia, a uma peça de defesa, uma resposta à acusação, a alegação final da acusação, a alegação final da defesa. Isso não é o processo todo. Isso é só uma pontinha do iceberg. Esse processo ele é composto por teras e terabytes de informação que a gente não tem acesso, que a gente não revolveu as provas. Então, só quem pode fazer esse prognóstico, nós precisamos acreditar nisso, é o nosso sistema de justiça, o nosso sistema de justiça criminal, que está sendo conduzido na nossa Corte Constitucional. O que foi apresentado de provas pela Procuradoria-Geral da República, na sua denúncia e nas suas alegações finais, são realmente robustas. O que nós tivemos acesso pela imprensa também nos parece que levam a uma conclusão de que foram cometidos crimes. Mas em que extensão, se todas as pessoas participantes cometeram crime, isso é um processo que a gente precisa deixar para a justiça. Porque, para além de tudo, eu sempre faço essa reflexão, André, esses crimes são contra o Estado democrático de direito. E a gente pensa muito no Estado democrático, né, em perigo, quando, na verdade, a maior luta da extrema-direita hoje em dia não é só contra o Estado democrático, é contra o Estado de direito. Por quê? Porque eles conseguem se virar na democracia. Vários autocratas chegaram lá por meio da democracia. Eu posso citar aqui, por exemplo, Orbán, Hungria, eu posso citar o exemplo da Turquia, por exemplo, com Erdogan, né, com suas idas e vindas em processos democráticos, e o próprio Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente da República aqui no Brasil. Então, a parte do democrático talvez não seja o grande desafio para a extrema-direita hoje. A parte do Estado de Direito é o grande desafio. É o que eles não aceitam. É o que hoje eles tentam combater. O combate não é só o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é a figura da vez. O que não se aceita é a aplicação do direito contra os crimes que eles cometem. E isso não é só aqui também. A gente viu isso com o Trump, lá nos Estados Unidos, travando hoje em dia uma verdadeira cruzada contra o Estado de Direito norte-americano e desmontando o Estado de Direito norte-americano por meio de demissões, por meio de represálias, por meio de ataques. Então, o que nós podemos fazer hoje, como resistência a isso, é acreditar no Estado de Direito, é acreditar no STF, é acreditar que ele fará um julgamento justo, que ele fará um julgamento técnico e que, por despejo, a gente gostando ou não, vai ser uma reafirmação do Estado Democrático de Direito. É claro que tem muitas pessoas, depois de tudo que o Bolsonaro fez, principalmente na pandemia, principalmente em relação aos seus atos de crueldade, tem muita gente esperando a condenação do Bolsonaro e do seu entorno. Mas eu queria até colocar um ponto aqui que ainda que o Bolsonaro seja absolvido, talvez de alguns crimes, ainda que a pena não seja aquela que muitas pessoas esperam, o fato dele ter sido julgado por um tribunal, por uma corte constitucional, já é a maior prova de que o Estado de Direito venceu, ainda que o resultado não seja uma condenação. Agora, para te responder diretamente, eu imagino, por tudo que nós temos aqui de provas, provavelmente virá uma condenação, sim. Quando, aí também é mais difícil. Isso vai depender de muita coisa. Vai depender de se vamos ter um voto mais longo de algum outro ministro que não o ministro Alexandre de Moraes, se terão discussões, se haverá divergência, por exemplo, na dosimetria da pena. Então, talvez acabe na outra semana essa parte do julgamento, que haverá recursos, certamente, também por parte da defesa ou da acusação, caso a pena não seja aquela objetivada pela Procuradoria-Geral da República.